Camila caiu. Camila, é você. Camila caiu. Você usou. Você está entre nós, Camila? Olha lá, eu sinto uma presença. Estou sentindo uma presença entre nós. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu e minhas parceiras já estamos preparadas para a discussão de hoje sobre aqueles livros que são tão incríveis que acabamos lendo em um dia, ou, para os mais lentos e parecidos comigo, Luíse, em 2. Antes das indicações, vamos às apresentações. Olá, meninas! Eu sou a Camila, sou leitora, gosto muito de ler, tanto que leio vários livros até um dia, né? Eu sou a esquisitona do grupo, porque as outras é tudo lerdo, falta ódio na pessoa. Eu sou formada em letras, não sou praticante, é isso. Começou na base do ódio, né, Camila? Oi, gente, eu sou a Thaís, tenho 29 anos. Sou formada em letras, sou não praticante igual a Camila, dessa seita de professores loucos que se formam em letras e dão aula de literatura. E é isso, gosto muito de ler. A gente vai falar hoje sobre livros que a gente lê em um dia, mas eu nunca li livro em um dia, só muito difícil. Mas é isso aí, é porque a Camila ela não faz mais nada da vida, por isso que ela lê muito rápido. Senhora, Mai. Polêmicas para mais tarde. Oi lá, pessoal, eu sou a Mai, tenho 38 anos, já fiz umas apresentações aí anteriores e dessa vez eu vou aproveitar o meu espacinho aqui para fazer o merchan do meu Instagram literário, que até agora só as meninas aí começaram a fazer graça, né? E eu sempre esqueço, então eu sou @mai.books lá no Instagram, tá bom? Sou uma leitora aí por prazer, por lazer e tudo mais, e como vocês já sabem, estamos aqui para falar de livros de literatura sem frescura. Mai com Y. Mai com Y, isso, obrigada, viu? Amiga, parceira, essas coisas. Muito bem, então a gente pode encontrar a Mai no @mai.books. Já eu sou a Luíse e vocês também podem me encontrar, hoje é dia do merchan, hein, galera? no @amareliterária, porque eu tenho uma estante amarela e o meu nome do meu Instagram se remete a isso. Então eu sou Luíse, eu tenho... Quantos anos eu tenho, gente? Meu Deus! Senhor. 24! Perdita! Eu tenho 24! Você tem certeza, Luíse? Vamos lá, vamos fazer momento terapia. Momento terapia com a Luíse. Você tem certeza disto? Eu sempre fico pensando quantos anos eu tenho, eu sempre erro minha idade. Mas eu vou fazer 25, pelo que tudo indica, eu vou fazer 25 logo. Por isso que eu já tô adiantada no tempo. Que maravilhoso. Então, vamos ao programa de hoje, gente. Peraí que eu também quero fazer merchan, só um minuto, gente. Ah, passou sua vez. Dá um tempo. Não, nem vem. Todos os outros episódios você já Nem fez. vem. Perdeu a Mas vez. ninguém Camila já até criou um Instagram diferente. A Camila tá me traindo. Gente, eu e a Camila temos um Instagram literário que é o @realidade literal. Tá bom, pode ir, Luiz. Tá, então hoje foi realmente o momento merchan. Vamos ao programa em si. Como já falamos, vamos conferir algumas indicações de livros que lemos em um dia ou 2 e as razões que nos fizeram gostar e nos prender tanto a esses livros. Pequenos frascos também podem conter grandes perfumes. Depois de exaltarmos os calhamaços no nosso segundo episódio, você já conferiu, inclusive? Tá imperdível. Agora chegou a vez de falarmos dos livros pequenos, e esses também têm seu charme e profundidade, desde que sejam bem escritos, na minha opinião. E nas de vocês, meninas? Vocês gostam dessas leituras mais rápidas? Eu, como comentei até, inclusive, se eu não me engano, foi no último episódio. Foi acho que no episódio dos calhamaços mesmo, que eu, quando era nova, eu corria, eu gostava de ver um livro terminado, eu gostava de quantidade. Então, assim, hoje em dia, tanto faz. Eu gosto dos livros pequenos, mas, assim, pra mim, é aquela porta de entrada, né, da literatura pra todo mundo, assim. Se você se empolga aí lendo um pequenininho, termina quer mais e aí eu acho que é legal, eu gosto. Pra ser sincera, eu acho que eu nem fico reparando muito se o livro tem muitas ou poucas páginas.
Eu vou mais pelo se eu quero ler, se eu gostei da sinopse, se é um livro que eu tô afim, enfim. Mas lógico, é bem mais, às vezes dá uma animada, igual a Maia falou, você lê um livro mais curto, porque você lê rápido, aí você tem a impressão de que você tá lendo pra caramba, entendeu? Pra mim tanto faz, né? Eu sou a esquisita do grupo, que seja 100 páginas, seja 600, se eu gostei da leitura, eu só vou parar quando acabar, e eu consigo ler em um dia. Deixando bem claro que não é que eu prefiro, não prefiro também, mas assim, eu só, quando era criança, né, mais nova, adolescente, eu curtia essa vibe. Hoje em dia também não ligo não, o negócio é ter uma temática aí que interesse, assim. Quanto à história em si, né, eu também, que pra mim também, se o livro prende, às vezes a gente não percebe o tamanho dele, né. Inclusive, alguns que eu trouxe desses exemplos aqui são livros que eu terminei rápido, né, em 2 dias, mas que eles continuaram assim na minha mente, eu pensando sobre eles por muito mais tempo. Então até isso que eu acho interessante dessas leituras que a gente vai trazer hoje, né, as indicações, porque são leituras muitas vezes muito profundas, assim, mesmo que sejam leituras mais rápidas, mas isso desde que quando geralmente são mais bem escritas, mais bem aprofundadas, assim, na minha opinião, quando alguns escritores têm mais experiência em falar com menos palavras, mas fala bastante. É que assim, aquilo que você falou no começo, né? Às vezes os pequenos traços contêm grandes perfumes, melhores perfumes. Eu acho que não tem muito essa questão de a quantidade de páginas para um livro ser bom ou não. Pelo contrário, tem livros curtos que são maravilhosos, tem livros grandes que são uma encheção de linguiça danada. Se tivesse escrito com páginas a menos, tinha ficado até melhor. E a gente volta naquela questão até que você lembrou, que eu sempre comento, né? Os livros, tem alguns livros pequenos aí que dão aquela boa enganada na gente, né? Que a gente comentou, né? Vou ler aqui num tapa, não sei o quê. Acho que em 2 dias você não dá conta. Aí você vê que a profundidade dele, a reflexão que ele traz é puxada e acaba lendo ali em 1 mês, às vezes até 2, porque você vai digerindo aquilo devagar. A hora que eu fui fazer essa lista, eu vi que tem livros na minha lista, por exemplo. A gente fez uma listinha, tá? Quem tá ouvindo a gente fez uma listinha aqui de livros que a gente leu rapidinho pra indicando e conversando com vocês sobre por quê, como, quando. Enfim, eu tinha livros com menos páginas que eu demorei muito mais tempo pra ler, justamente por isso, porque depende muito. Às vezes os livros enganam. Às vezes você pega um livro de 200 páginas e você fala, vou matar ele aqui em 3 dias e você demora 2 semanas pra ler. Vocês chegaram a ver uma média de páginas desses livros que vocês leram em um dia? Eu tenho livros de 60 páginas e tenho livro de 350. Assim, eu também não fui muito atrás das páginas, não, mas eu acho que... Eu fui porque eu queria ver. Eu fui porque eu queria ver. Nos russos ali, eu acho que tinha 60 e algumas coisas mesmo, 60, 70, e o máximo ali, que eu não sei o que, acho que deve ser 300 e alguma coisa também. Gente, mas assim, a Camila falando que ela consegue ler livros até 600 páginas num dia, eu não dou conta. Vou ser bem sincera. Sou uma pessoa que eu fico assim, 2 horas, 3 horas no máximo lendo assim, sem parar. Depois eu já começo a ficar meio vesga, a cabeça já começa a doer, eu já não consigo me concentrar mais, eu tenho que parar, fazer outra coisa. Mesmo que se eu estiver à toa, eu tenho que parar, fazer outra coisa, ver televisão, ver uma série, enfim, depois voltar, porque eu não dou conta de ler muitas horas seguidas. Mas assim, eu também, assim, com esses livros que eu leio num dia, eu não pego batidão, não sei qual que é o ritmo aí da Camila, mas eu não pego batidão também, eu leio, aí canso um pouco, né, aí eu vou, sei lá, mexo no celular, levanto, ou comer alguma coisa, vejo alguma coisa, aí eu volto, deito de novo e leio mais um batidão. Aí, sei lá, eu levanto, tem que fazer xixi, a gente tem que fazer, né, as coisas da vida, né? A gente não fica presa na cama ou na... Sem fazer xixi, coloca uma fralda. A comadre, sempre em cima da comadre. Não tá amarrado, né? A gente não tá amarrado. Então, assim, eu dou umas pausas, a cabeça descansa um pouco. Às vezes até assim, eu dou uma dormidinha, aí acordo, continuo lendo. Então, assim, é o que vai. É que nem a gente falou, né? O livro prendeu, filho, você não consegue fazer outra coisa. Aí você acaba voltando pra ele. Eu tenho um problema que é assim, eu não consigo me concentrar muito, eu sou uma criatura noturna, eu sempre falo isso. Eu não consigo me concentrar muito pra ler durante o dia. Às vezes eu tô aqui à toa, no sábado, domingo, eu não consigo ler muito durante a tarde, de manhã. De manhã eu não faço nada, porque de manhã eu nem existo. De manhã você nem acorda, né, minha filha? Não, nem se tiver acordado. À tarde eu não consigo me concentrar, então eu nunca consigo ler muito. É muito difícil eu conseguir ler à tarde, então eu leio muito à noite. E aí, qual que é o problema das vezes eu não conseguir terminar um livro no mesmo dia? É isso, porque eu começo à noite, aí vai dando um horário que você não aguenta mais, porque você tá com muito sono. E aí eu pego pra ler no outro dia, só que eu vou ler só à noite de novo.
Então, por isso que eu não leio, tipo, um livro inteiro. Às vezes o livro tá muito bom. Já aconteceu de eu varar a madrugada, Mas só se estiver muito bom, assim, eu não tiver condições, eu quero ver o que vai acontecer. E aí, foi o caso desse livro de 350 páginas aqui. Eu até sei qual Tarde que é. acordada. Eu não lembro. Camila, quando você lê nessa batidão de 600 páginas aí, você levanta pra fazer xixi? Levanto pra Você fazer leva xixi, o livro pro banheiro? Eu lavo a louça, tomo banho, eu cuido do meu voo, faço as coisas. É porque assim, por exemplo, eu tô fazendo a comida, as coisas tá no fogão, lá cozinhando, eu tô lendo. Aí eu vou, tomo banho, aí eu sento no quintal, vou, leio. Eu tenho essas pausas. Mas é porque quando eu era criança, eu lia muito. Meu pai trabalhava perto da biblioteca, antiga biblioteca municipal, que era aqui no centro da cidade. Então eu saía da escola, almoçava, ia pra fábrica com ele e eu ficava o dia inteiro, a tarde inteira na biblioteca. Então sempre li muito. Então eu aprendi a ler rápido também, né? O meu ritmo de leitura ele é bem rápido. Comentei com as meninas, eu já fiz o teste, eu consigo ler de 400 a 500 palavras por minuto, se eu ferrar na leitura. Então não é muito assim, que eu tenho muito tempo para ler, mas que eu desenvolvi o hábito de ler rápido. Mas depende do livro também, né? Bom saber disso, isso é relativo, Camila, porque a Thaís tem preconceito de quem lê rápido. Aí ela fala que faz leitura dinâmica. Não é dinâmica, é que dependendo realmente da escrita, a gente consegue. Depende do livro, gente. Eu nunca falei isso, depende do livro. Vem com graça, falou assim, toda vez que eu falo assim, também você faz leitura dinâmica. Assim, depende do livro, você consegue ler batidão. Tem livro, você vai ler uma fantasia, você vai ler um romance, você lê rapidinho. Agora você vai ler um livro, vai ler um Machado. Vê se você consegue ler um Machado rapidinho assim. Então, mas aí eu não faço leitura dinâmica de um Machado, minha filha. Não tem como. Mas porque, assim, é isso que eu falo que é relativo. Depende do tipo de livro que você tá lendo. Vamos para as listas aí, você vai ver que são livros assim, se for ver, a maioria deles não tem, pelo menos na minha lista, não tem nada de muito complexo, assim, para eu ter lido num dia só. Então vamos às listas. Eu separei alguns que me marcaram bastante e foram leituras rápidas, assim. Eu acho que o primeiro... De um dia, Camila? De um dia, Luiz? Não, de 2 dias, gente. Gente, rápida pra Luiz, no caso, são 30 dias, tá bom? Não, A gente vai continuar. 2 dias. São leituras de 2 dias, só desses aqui. Enquanto tá vivo é tempo. Tá bom, então. Um que eu acho que é um dos meus favoritos dessa lista é Pergunte ao Potter, John Fante. Ele conta a história de um escritor iniciante, um escritor italo-americano, né? Passa nos Estados Unidos, tem essa descendência italiana. E na época de 30, ali bem na época de recessão, né? Pós-crise de 29. Então, é um escritor que tenta, né, se profissionalizar aí nessa área, que é bem difícil. A gente chegou já até a falar sobre isso, né, no nosso primeiro episódio. E a escrita do Fante, ela é maravilhosa, assim. Ele geralmente faz frases muito curtas e muito fluidas, mas aquilo fica, assim, esse livro vai ficar pra sempre na minha mente, assim, porque ele realmente é bem profundo. Do livro é quase autobiográfico, então é bem legal. Aí alguns outros livros que eu tenho aqui também é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que eu também li em 2 dias, eu acho que já... Está na minha lista, eu li numa tarde. Esse eu não coloquei na lista porque eu vi ali, né, que tá na lista da Luísa, e aí aproveitei, né, que eu ia comentar junto. Eu não lembro se eu li em um dia, mas eu acho que eu devo ter lido em 2 também. Esse eu lembro que eu li numa tarde de domingo. Eu sentei à tarde e li assim numa tarde, mas é por causa da escrita, né, Luiz? Pode falar mais dele. Ele tem uma escrita poética, assim, né, também, e bem fluida. É um livro que eu achei é uma prosa-poesia, né? Na verdade, é uma história de prosa, é um livro de prosa poético. Escrito em versos, na verdade. É uma prosa, só que ela é escrita em versos, então é rápida. E aí a própria questão dos versos, ela coloca ela meio que dita o ritmo, né? Fluidez e o ritmo que você vai ler. Você lê muito rapidinho, e não é um livro com muitas páginas, eu acho que as páginas dele tem 168 páginas, só que é tudo isso. Diagramação bem de leve. Porque como é tudo em verso, é rapidinho de ler. Só que, né, um livro... Pesadíssimo. Temática profunda, pesadíssimo. Mas eu indico. Todas indicamos. Sei, gente. Na verdade, assim, no livro a gente acompanha a história dessa mulher desde criança, né? Várias passagens da vida dela, desde quando ela é criança, ela adolescente, ela mais adulta, até o fim da vida dela.
gente vai acompanhando essas partes da vida dela e, assim, é um livro sobre perdas, né? Assim, vai falando sobre as perdas que ela enfrenta durante toda a vida. Assim, é pesado, e chega uma hora que fica muito pesado, e é muito pesado. Só que, assim, essencial, assim, a gente indica pra todo mundo, que é aquele livro que você lê em 2 horas, mas que você leva aquilo que você leu, assim, pra vida. É um livro que fica com você ali martelando na cabeça que muitas mulheres não têm que passar e enfrentar durante toda a vida. É um livro forte, só que acho que todo mundo deveria ler, sem dúvida. E rápido, né? E é uma autora nacional aí, né? Nacional, contemporânea, sem dúvida. Isso, eu quando comprei, a Mai também, né, Mai? A gente comprou direto dela no Instagram, ali no direto dela, acho que é @Aline Bey, né? Direto, assim, isso. Se tiver interesse. Aline Bey, B-I-D-E-I. Ela manda autografado bonitinho, é um livro muito bom mesmo. Isso aí. Sim, as minhas leituras, né, as que eu coloquei aqui na minha lista hoje, todas elas foram de um dia, e assim como eu comentei com as meninas, às vezes não é um dia no mesmo dia, às vezes eu comecei de noite e terminei na manhã, tipo, deu aquela dormida, né, que nem eu tenho essas pausas, eu durmo, e aí às vezes eu acordo também. Então, assim, em menos de 24 horas, eu tento, né? Eu tenho insônia pra caramba, mas eu tento dormir de vez em quando. E aí, assim, livros que eu li em menos de 24 horas, mais ou menos. Então, assim, eu lembro que quando saiu lá a trilogia, né, dos Jogos Vorazes, e eu conheci, na verdade, essa trilogia no cinema, e aí quando fiquei sabendo que o último livro ia sair em 2 partes, e ia 1 ano, e depois mais outro ano, aí eu falei assim, não, pera lá. Peguei os livros, então, Jogos Vorazes, o primeiro eu li num dia, o Em Chamas eu li no outro, e A Esperança eu li uns dias depois, mas li em 2 dias também, rapidão, assim. Então, foi que eu lembro, assim, que me marcou por causa disso. O Como Eu Era Antes de Você, da Jojo, também é dessas leituras bem fluidas, né? Fantasia, distopia, romancezinho. Eu li porque meu marido tá viajando, ele ficava 15 dias fora, atendendo umas pessoas lá, né? Os clientes em Minas, então eu fiquei o final de semana em casa, acordei num dia, comecei a ler e comecei aquele sentimento, todo mundo conhece aí, né? Os leitores aí mais contemporâneos aí, mais jovens, conhecem bem essa história. O filme também, né? Exatamente, tem o filme. Então, assim, é bem tocante, né? Tem aqueles momentos de emoção, assim, então eu não consegui largar. E aí, assim, geralmente, que nem eu citei, eu acho que talvez um dos mais complexos, assim, de reflexão e tudo mais que eu li em um dia foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, porque também eu estava acompanhando, meu marido teve que atender um cliente em Ponta Grossa, e aí Ponta Grossa dá uns 200 quilômetros da minha cidade, eu fui com ele cedo, e enquanto eu esperava no carro, né, ele atendeu o cliente, fiquei lendo, aí quando ele voltou, a gente só deu um passeio por lá e voltamos para casa, então foi um bate-volta bem produtivo. Né? E aí, assim, eu tenho outros exemplos aqui, mas as meninas podem comentar um pouco delas aí, a gente vai falando. Olha, eu tenho de tudo na minha lista, tem alguns clássicos, poucos, tem alguns romances, esses, é porque assim, tem, por exemplo, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu li, assim, em pouco tempo, mas também o livro tem 88 páginas, não é um livro grande, então foi um livro que eu peguei, sentei numa tarde e devorei, primeiro porque a escrita da Clarice, eu acho uma delícia, a história era muito interessante e eu li assim rapidinho e acho que é um livro que todo mundo deveria ler por se tratar de um clássico, uma autora clássica brasileira, e é um livro rápido de ler porque ele tem poucas páginas e você consegue ler ele rapidinho. Um que a Luísa estava até falando que ela comprou por indicação foi o Ratos e Homens. O Ratos e Homens do Steinbeck, é isso, né? John Steinbeck. Isso. Eu li ele em 2 dias, mas foi assim. Eu peguei ele muito tarde pra ler, eu tava com muito sono, então eu li tipo 40 páginas. No outro dia à noite eu peguei, enquanto eu não terminei, eu não parei de ler. Ele tem uma escrita muito fluida, ele tem uma questão muito... A tradução que eu li estava muito boa também, porque os 2 personagens, a maioria dos personagens, eles são personagens pouco instruídos, tem um sotaque meio caipira, então um jeito bem fácil de falar e é fácil de ler. E a história também, você quer ler, você quer saber o que vai acontecer, ele tem 146 páginas. Compramos ele recentemente aí, né, Luísa? Você comprou ele também? A gente tem combinado de ler, eu tô precisando ler esse aí também. Eu vi que ele é bem pequenininho, bem aquela, sim, assim... E a gente não pega nunca, né? Pois é. E é só que assim, esse também é uma leitura que foi um dos livros que mais me deixou na bad depois de terminar de ler. Eu lembro de terminar de ler e ficar olhando pro teto. Ficava meia hora assim, olhando pro teto e pensando no que ia ser da minha vida. Muito potente também, igual o da Aline Bey, que a gente acabou de falar. Ele é um livro muito potente, que deixa muito reflexivo. Coloquei alguns Shakespeare, porque
a maioria dos livros do Shakespeare são peças, né? E são rapidinhos de ler também. A Maia, eu acho que também tem Shakespeare na lista dela, porque a gente tá num projeto lendo Shakespeare junto. Provavelmente são os mesmos que você colocou aí, que a gente leu junto. Isso, eu coloquei Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza, Hamlet, Sonho de uma Noite de Verão. Todos esses livros têm média de 130 a 160 páginas. E tudo livro de bolso, então é super rapidinho de ler. A maioria do Shakespeare eu peguei assim numa tarde de domingo e li tudo, porque é bem rapidinho de ler. E é Shakespeare, né, gente? Você conhecer a história. Lógico, tem uns que são melhores, tem outros que são meio chatinhos, mas assim, você conhece, você tem. E querendo ou não, é aquele inglês rebuscado, né? Porque tem Romeu e Julieta, por exemplo, é aquela coisa toda, né? Não sei o quê, mas ao mesmo tempo é uma peça, geralmente tem uma comédiazinha ou tem um romance que te prende. Você dá umas risadas, sim. Eu ri em Romeu e Julieta, que é uma tragédia, tem umas partes muito engraçadas, tem uns amigos muito maravilhosos. A parte que começa, as pessoas falam rimando, né? Não, sem contar a mulher besteirenta lá, uma vez. Qual desses do Shakespeare vocês preferem? Ou se gostaram mais até agora? O Mercador de Veneza. É verdade, eu tô gostando. É verdade, eu esqueci do Hamlet. É que eu não coloquei. Eu não coloquei ali, porque eu esqueci de colocar ele. Sim, Hamlet é o melhor. Mas aí, o Mercador de Veneza também. Muito bom. Sim, tem umas personagens femininas muito legais. Romeu e Julieta é um clássico, né? Romeu e Julieta, todo mundo já conhece a história, então nem teve muita graça ler. Teve, porque você conhece a história em si. Mas... Bem feminista o Mercador de Veneza. Achei feminista. Tem umas personagens femininas lá no final que elas são as... que resolve da tudo. Hora. Então, eu coloquei um aqui, que todo mundo vai falar, é lógico que a Thaís falou, por quê? É de quem? Peixotão. Lógico, Morreste-me, gente. Morreste-me, José Luiz Peixoto tem 64 páginas, ele é miudinho, então é um livro que você lê assim também, numa tacada. Comprei ele. E é outro livro super potente. Eu peguei recentemente numa troca no Scooby também. Isso, e assim, o Morreste-me, ele trata sobre o luto. É a história de um filho que acabou de perder o pai, e ele conta sobre o dia que ele acabou de perder o pai. É um dia, assim. Só que a escrita do Peixoto nesse livro é tão poética, é tão bonita, que assim, você lê, assim, ai meu Deus, que delícia eu estar lendo isso. Nossa, como que esse homem consegue escrever tão bonito desse jeito? É muito gostoso de ler, apesar de ser uma temática forte, né, que é sobre o luto. Só que é lindo. É lindo. Eu imagino, Thaís, eu tô louca pra ler justamente porque do jeito que você fala, pra dar a impressão que você tá falando do Fases Me Falta. É bem nessa vibe aí, então eu tô louca pra ver porque eu adorei, né, e aí eu quero ver se tem. E são autores portugueses, né? E é diferente, por exemplo, a gente leu a autobiografia dele, do José Luiz Peixoto, não tem nada a ver. Tem uma linguagem totalmente diferente. No Morreste-me é uma linguagem muito poética. Inclusive, tô com um livro de poesia dele pra ler aí também. Preciso ler em breve, porque também deve ser muito bom. Porque ele escreve muito. Eu amo esse homem, gente. Ele é maravilhoso. Estou suspeita mesmo, porque gosto muito dele. Gente, cadê a Camila? Aqui, sua vez. Tá, então, depois de ouvir vocês falando todos esses livros aí que eu nunca ouvi falar, ou que eu ouvi falar, mas não li, eu sou além de ser a esquisita das 600 páginas por dia, eu sou a que é só farofa, né? Tem uns farofa aqui pra eu falar depois, pode ficar tranquilo. Não, você já falou muita coisa, não. Acho que deixa eu também farofa tenho. pra mim, dá licença. Não, mas tem aí. Não, mas eu falei também aqui de distopia e de romancezinho, eu só falei dos clássicos. Eu também falei dos que eu li em espanhol ainda. Vai, Camila. Então, os livros que eu leio, assim, mais de boa, que não são tão grandes, assim, são mais os romances. Julia Quinn, Lisa Kleypas, que eu gosto bastante, porque geralmente é uma coisa que você sabe o que vai acontecer. Não tem como. É uns clichês de romance de época, mas que eu leio, assim, pra passar o tempo. De conforto, né? Assim. Aí também eu gosto bastante, que a Thaís não aguenta mais de eu falar, que é da série Mortal, da Nora Roberts. Nossa, mas também tem 50 livros. Além dos contos, né? É uma série policial, futurista, que eu fiz bastante os pesados. Tem uns livros, assim, da minha infância que eu também lembro com muito carinho, que é tipo A Menina que Roubava Livros. Eu gosto bastante, e também Marley e eu, bem uns 2 dias. Da faculdade, que é o Centauro do Jardim. Eu li um dia esse, eu li ele também, mas não foi um dia não. Eu achei muito explode cabeças, eu demorei um pouco pra ler pra conseguir.
que estava acontecendo, porque, meu Deus, que livro louco. Pra mim foi de boa, foi bem fluido. Eu Não, é bastante. fluido, mas Deve é ser muito também doido. porque eu sempre leio bastante. É muito, mas eu gosto de leitura de coisa doida, né? Eu leio bastante fantasia, também leio bastante fanfic, então às vezes eu entro no negócio e... O que é o livro, gente? É um centauro que mora no jardim. É assim, Ah, foi aquele que você me indicou, né? Eu não consegui Sim. pegar ele. ele é maravilhoso porque ele é nacional. Sim, Não contemporâneo. tem como falar sobre esse livro sem dar spoiler, porque esse Não dá. livro você tem que ler e você tem que descobrir. Não tem como. Exato. Então, é um eu centauro vou que ter fica um no jardim. Essa história é maravilhosa. É meu xodozinho da faculdade. Se quiser, eu posso ler a sinopse pra vocês. Lê aí. Leia, por favor. Tá, então essa sinopse ela é do Scooby, tá? No interior do Rio Grande do Sul, na pacata família Traskowski, não sei falar o sobrenome dessa família, nasce um centauro. Um ser metade homem e metade de cavalo. Seu nome é Guedali, quarto filho de um casal de imigrantes judeus russos. Olha só. A partir desse evento fantástico, Moacir Spear constrói um romance que se situa entre fábula e o realismo, evidenciando a dualidade da vida em sociedade, em que é preciso harmonizar individualismo e coletividade. A figura de centauro também ilustra a divisão ética e religiosa dos judeus, um pouco perseguido por sua singularidade. Guedali cresce solitário, excluído da sociedade. Numa narrativa provocadora, ele rememora sua vida desde o nascimento, em 4 irmãos, passando pela juventude em Porto Alegre até chegar ao Marrocos. É isso aí, É a gente, única um forma de centauro. falar dessa história. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Maravilhoso. Ah, Muito professor legal. nosso, muito doido da faculdade, assim, melhor pessoa de todas. Nossa, Valdomiro, saudades. Que Sim, indicou, acho que ele fez um várias trabalho de indicações. pós-doc sobre esse livro. Tem muito que de, assim, parece que tem de coisa de romance de formação, né? Da impressão, você porque conta do É mais realismo mágico, um negócio Ah, é? muito louco. É realismo mágico, é maravilhoso, só leiam. Muito legal. Então, e um outro também que me marcou, que eu li rapidinho, foi a série da Mediadora, da Meg Cabot, que é uma série sobrenatural, só que mais young adult, né? Só que eu gostei bastante. Eu li quando eu tinha uns 16, 17, eu li rapidinho também. Ah, eu sempre quis ler essa série quando eu tava no ensino médio, mas não tinha na minha escola. Tem 200 páginas cada livro, então são 7 livros. Nossa, maravilhoso, eu consegui rapidinho. encontrar ele no Enjoei. Camila Então, é a garimpeira de livros. Olha só, nunca tinha. Nunca soube que dava pra comprar livro por lá. Da Maggie Cabot eu já li também, acho que Garota Americana dela e alguns outros também. Já li vários dela, mas a série Não Mediadora. falei nada dela, não. Eu acho que eu também nunca li. Entendi. Eu me senti velha com a Camila falando da menina que roubava livros, ela leu quando era criança, que fez na faculdade. Eu li também, quando eu tava na faculdade, já tava lá com os meus 27 anos, por aí, 26, 27, quando eu li. Eu li quando eu tava no primeiro ano do ensino 23, médio. 22. Gente, ó, falando em livro farofa, eu tenho 2 histórias aqui pra contar sobre esse negócio de ler livro num dia só, no caso, varar a madrugada. Quem nunca? Qual é a leitora que não pegou um livro na vida, o leitor para e não conseguiu dormir enquanto aquela história não acabava, você não sabia o que estava acontecendo? Porque tem uns livros que não tem como, gente. Tem livro que dá pra parar e continuar no outro dia. Tem livro que não tem condição. Aconteceu isso 2 vezes comigo. A primeira vez eu sabia que ia acontecer porque foi o livro Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, da Graziela Gonçalves, A Mulher de Chorão. Quem conhece sabe que eu sou fã de carteirinha do Charlie Brown, sempre fui, desde pré-adolescente. Sou muito fã, assim, chorei horrores desde que o Chorão morreu, enfim. E aí a Grazi escreveu um livro, eu comprei, e eu fiquei enrolando um tempo pra ler, porque eu sabia que o dia que eu pegasse pra ler, ia ser numa tacada só, sofrimento, e foi exatamente o que aconteceu. Eu peguei, era umas 8 horas da noite, eu parei, era 2h30 da manhã quando acabou o livro. Ele tem 264 páginas, e assim, eu fui surpreendida por algumas questões. Primeiro, porque a Grazi escreve muito bem. Assim, eu não tinha noção de que ela escrevia tão bem. Ela é muito boa escritora. Fiquei até sabendo que ela vai escrever agora ficção, porque esse é um livro da história de amor dela, a história de vida dela casada com o Chorão. Como eles conheceram, toda a questão aí, ela fala sobre a banda, enfim. Mas ela escreve muito bem, e aí você fica sabendo sobre o lado dela da história, porque ela foi muito criticada na época, falaram que ele morreu porque ela abandonou ele. Não é nada disso que aconteceu, e ela conta toda a parte dela da história. Resumo da ópera, eu terminei, comecei às 8, terminei às 2h30 da manhã.
com a cara inchadíssima de tanto chorar, abraçada com o livro na minha cama. Foi assim, acabada, em posição fetal, pessoa em posição fetal, chorando, soluçando, abraçada com o livro, porque realmente é muito triste, principalmente o final, né? Porque sabe o que aconteceu. E ainda porque se trata de uma história real, uma né? História real. Que você, no caso, como fã, acompanhou, então tem todo mas até pra quem não é fã, emocional até pra também, quem né? não é fã, eu super recomendo, porque eu tenho certeza que é muito boa a história. E aí teve um romance. Às vezes acontece com romance também, porque tem uns romances que prende a gente, você não consegue parar, que foi o da Bendita do Dona Colleen Hoover, o Bendito Novembro 9. Esse livro foi assim, eu comecei a ler numa noite e li umas 70 páginas. Por isso que eu falo que eu nunca leio, é muito difícil eu ler direto, porque eu leio sempre à noite. Eu li 70 páginas, aí no outro dia eu peguei pra continuar e eu não parei enquanto eu não terminei, porque reviravolta atrás de reviravolta, um pacote de as pessoas vão entender. E aí você quer saber o que vai acontecer, aí você não consegue parar. Resumo, fui dormir às 3 horas da manhã, no outro dia tinha que trabalhar, cheguei no serviço morrendo, tomei uma garrafa de café, mas eu fiquei sabendo o que aconteceu nessa história, porque eu precisava. Essa eu precisava, real oficial. Acho que foram esses dois. Teve uma curva no tempo também, da Dani Atkins. Só que esse eu li no domingo. Então foi mais de boa. Não fiquei até de madrugada lendo igual maluco, tendo que trabalhar no outro dia. Foram esses, assim, os mais farofinha. Uma curva no tempo também é romance, né? Esse Novembro 9 é um romance. Sobre duas pessoas que se encontram todo dia 9 de novembro. E muitas coisas acontecem nesses 9 de novembro da vida. E uma curva no tempo é sobre a história de uma menina que tem uma segunda chance. Aconteceu uma tragédia na vida dela, ela tá toda lascada, e aí um dia um certo jovem tem uma segunda chance, e eu também fiquei desesperada tentando acontecer com alguém enquanto eu não parei. Tô anotando as dicas, gente, porque a ideia é... gente, anota aí. Vamos aí pra muitos livros legais. Esses foram os meus farofas. Quais são os seus farofas? Eu não sei qual que é a definição de farofa, Thaís. É livro Camila bobinho. falou que é farofa. É livro contemporâneo, romance, fantasia. Leitura de entretenimento. Que você lê sem sentir. Hypado. A Luísa não sabe o que é isso, gente. Ela demora mesmo. É que as minhas opções de livros lidos em 2 dias são pequenas. Mas eu acho que a Michael chegou a comentar de Jogos Vorazes. O primeiro livro eu também li no fim de semana, 2 dias, né, gente? 2 dias por aqui. Eu gostei muito, só que eu li esse ano, durante a pandemia, a quarentena. Eu não li ainda Jogos Vorazes, então tá tudo bem. Cara, eu tá perdendo tempo. É muito bom. Ai, filha, é muita coisa pra ler isso. Muito bom. Mas a Thaís estava falando aí do livro sobre a história do Chorão, né, escrito pela Grazi. Eu lembrei da Patti Smith, que meu livro favorito dela, claro, é o Só Garotos, né? Que conta a história da relação dela, o amor da vida dela e que eram grandes amigos. É incrível esse livro. Eu li por causa da tag, que foi enviado pela tag dos associados. Acho que foi Sim, eu tenho ele aqui e não li ainda. Nossa, é maravilhoso, leia. Então, e aí o brinde que foi enviado Só Garotos eu não li em 2 dias, obviamente, sem condições. Mas eu li o Devoção da Patti Smith em 2 dias, que é um livro super pequenininho, assim, no formato, ele é bem miudinho. A escrita dela é muito boa, eu gostei bastante da autora e comecei a escutar as músicas dela por causa do livro também, e virei fãzaça, assim, ela escreve muito bem. E curiosamente, né, a gente conhece ela mais como cantora, né, mas curiosamente, na entrevista dela, ela chegou a falar que se ela precisasse escolher apenas uma arte para ela se expressar, ela escolheria literatura. Olha só. Olha que legal, né? E é uma cantora, né? Tem uma banda e tal. Sim, a gente conhece mais ela como cantora, né? Como cantora, pois é. O livro Só Garotos é demais, assim. Conta a história desde quando eles eram, assim, super jovens, naquela sofrência, assim, né, para conseguir se manter, né, a partir da arte, conseguir sobreviver na Nova York dos anos 50, 60, eu acho. E também como uma descoberta deles como pessoas e como artistas, assim. Enfim, muito bom, leiam. Enfim, esse é o mesmo. Devoção, que foi o livro que eu li em 2 dias, no fim, também é muito bom. Não consigo dar uma sinopse dele, mas ele meio que fala sobre esse processo criativo
impulsivo de como escrever, e aí é ela andando com um caderno de notas. Então, ao mesmo tempo que é uma história sobre como ela escreveu essa história. Então, legal. Essa relação. E outro livro que eu queria falar é que as meninas, eu sei que a Maia e a Thaís também leram, é Festa no Covil, que... Verdade. É o livro Viajante do Vila. Esse mesmo. Exatamente. É o livro Viajante do Vila Marque, amigo nosso, chatão, que Chato pra caramba. dá umas dicas boas. De vez em quando a gente ouve as dicas dele. Exato. Eu adoro Festa no Covil é um latino, né? Do Juan Pablo Villalobos, que é Mexicano. 88 páginas, que também eu li numa tarde de domingo, como a Thaís, né? Também, Tá parecendo letra de música, né? Numa tarde de domingo. Gente, tarde de domingo é sagrado, é hora de pegar um livro pra ler. Mas em casa ela também, né? Só eu e meu marido, a família longe, a gente pega livro na mão. Pra mim, tarde de domingo é dia de jogar canastra. Ah lá, a jogatina. Aí começa, né? A Luísa é da jogatina. Vícios. Vícios e virtudes, Charlie Brown Jr. Mas eu jogo com o livro assim, do ladinho, assim. Aí, se as pessoas estão demorando demais, eu leio 2 páginas. Ai, meu Deus. E aí é sempre assim, que eu jogo canastra e leio. Maravilhoso. Então, mas vamos lá. Festa no Covil é um livro latino, mexicano, né? E assim, conta a história de narcotráfico, mais ou menos, lá no México, através dos olhos de uma criança. Então ele é filho, como se fosse príncipe, eu não lembro se ele falava que era o filho do rei do tráfico. É o filho do rei do tráfico, exatamente. Então ele é o príncipe do tráfico, que ele vive isolado numa casa, porque, né, tem toda a questão de segurança e enfim. Vivem com medo, né? Porque é traficante. Porque é traficante, então, e é bem isso. E ele começa a narrar os acontecimentos, as coisas que ele presencia, né, ali. Pesado, e assim, com aquela naturalidade, como se fosse normal, tranquilo. A pessoa morreu. Tem uma pessoa que a pessoa furada, ela morre porque tem furo. Né? Ela pode, exatamente, ela pode morrer de 2 tipos de furo de bala e furo de faca. O melhor é que ele vai descobrindo as palavras difíceis. Descobrir uma nova palavra, orifício. E ele, e ele faz essa relação também, porque ele gosta de ler dicionário, então ele usa palavras. É um livro muito potente, sem dúvida. Gente, eu vou aproveitar de latinos. Eu já li também 2 livros do Gabriel Garcia Marques, que eu coloquei aqui na lista também, porque eu li bem rapidinho. Um eu li, não lembro em que momento, mas eu lembro que foi 1 ou 2 dias também. E um eu li no hospital, esperando fazer cirurgia. dia que eu fui tirar meu apêndice, eu levei o meu Kindle e fiquei lá esperando. Já tirou a minha deixa já, porque eu também ia contar mais ou menos isso aí. Então, fiquei lá no hospital, você tem que entrar cedo. Entrei às 8 para ser operada às 2 da tarde, então nesse meio tempo eu li o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro bem rapidinho de ler. É muito legal porque, assim, ele começa falando que o cara vai morrer. Nossa, sim. É uma morte anunciada. O nome do livro, Crônica de uma Morte Anunciada. Gente. Então o cara vai morrer, e é uma história real. Ele conta uma história real de um cara que você já sabe que vai morrer, só que ele conta de uma forma tão bem escrita que mesmo assim você não consegue parar de ler. Eu também li esse livro em 2 dias. Eu li em 2 dias. Ele é rapidinho, ele tem 135 páginas. O outro que eu li bem rápido, ele também é o Ninguém Escreve ao Coronel, que esse era o livro favorito do Gabriel Garcia Marques. Ele fala que é o livro favorito da vida dele. Não é 100 Anos de Solidão, não é o Amor de Santos do Rolê, é esse, Vendido desse Coronel, que é uma história rapidinho de ler também. Ele tem 105 páginas. Você lê numa tarde, numa noite, e é sobre esse coronel que lutou na guerra pelo país e tá esperando essa aposentadoria que nunca chega. A história dele esperando a bendita da aposentadoria dele que nunca chega, e ele tá esperando. Aí ele tá cuidando do bendito de um galo de briga lá, que era do filho dele que foi assassinado por causa de rinha de galo. E é basicamente isso, a história desse coronel esperando a carta, por isso que não tem ninguém escreve ao coronel, porque tá esperando a carta da aposentadoria dele que nunca chega. Assim, 2 indicações maravilhosas de Gabriel Garcia Marques. Ele tem alguns outros que são menorzinhos também, mas os que eu li foram esses 2. Eu adoro o Gabriel Garcia Marques, mas... ele é maravilhoso. Eu só li os mais comuns aí dele, né? O 100 Anos de Solidão e o... 100 Anos de Solidão e o Amor nos Tempos do Cólera. O Amor nos Tempos do Cólera eu não li ainda. Esses menorzinhos são muito rapidinhos de ler, e ele era jornalista também, né? Então nem sabia que eles eram pequenos, pra falar a verdade. Eu nunca visualizei um livro. Tem o Relato de um Náufrago que também em casa, ele é bem fininho também, que eu quero ler o nome dele. Por ser um autor clássico também, eu lembrei do Gogol, que eu li o Capote.
dele. E excelente. Na verdade, ele é tipo um conto, né? Mas ele é tão conhecido, é super pequeno. Então, na verdade, eu ia justamente chamar a atenção aí pra esses russos, né? Tem bastante livro aí, eu coloquei aqui, foi o meu primeiro livro do Dostoiévski, na verdade, meu primeiro russo que eu li foi Noites Brancas, ele também é na base aí de umas 60 e poucas páginas, maravilhoso, assim, é a época mais do Dostoiévski romântico, né? É uma história desagradável também dele, o Crocodilo também dele, então essas, pra quem quer começar também, conhecer um pouco aí da literatura russa, e não se assustar, né? Então são histórias bacanas aí, vem com uma carga, às vezes até política, o Crocodilo e uma história desagradável tem, né? Vem sempre uma carga política lá da situação que eles viveram. Não faz igual eu, não. Eu comecei a ler Dostoiévski pelo Crime e Castigo, eu sou desse. Não, eu comecei por Noites Brancas, aí eu achei maravilhoso, assim, nossa, é romântico e melancólico, então assim, nossa, que legal, adorei Dostoiévski, aí veio Crime e Castigo, eu socorro. Você tem que eu amo Crime e Castigo. Crime e Castigo pra mim não, gostei, mas é totalmente oposto, né? É um negócio completamente diferente, né? Soube, né, das fases aí do Dostoiévski e tudo mais. Então essas são boas portas de entradas aí pra literatura russa, que são curtinhos, são umas histórias bem interessantes. Aproveitar, e a Dama de Espadas também, do Alexander Pushkin. Também é uma historinha tipo conto, né? Então, bacaninha. Aproveitando a deixa aí da Thaís, né, que falou do cirurgia, né? A gente, né, começa a chegar a uma certa idade, a gente fica, né, mais propenso a estar sempre no hospital, né? E aí eu também tive que fazer a cirurgia, né? Eu tive que fazer o desvio de septo e tal. E foi mais ou menos nessa época que eu era na época do meu aniversário, né? Na verdade, foi uma semana antes do meu aniversário, então eu comecei a ganhar aí uns presentinhos. E um deles foi o presentinho da Val. Val, tô falando de você. Os livros que devoraram meu pai, do Afonso Cruz, ganhei da Val. Então, assim, foi bacana porque enquanto eu tava na mesa de cirurgia, meu marido leu. E depois que eu saí, eu li o livro. É um livro bem bacana, também de ler numa tarde. Do Afonso Cruz eu li Vamos Comprar um Poeta, que é do mesmo autor português. Esse aí que tá, né? Também o queridinho do momento, e eu tô doidinha também pra conhecer. Eu também quero, aceito de presente, obrigada. Meu aniversário tá chegando de novo, gente. E outro que eu ganhei. Outro livro pequenininho que eu também li na mesma época e também ganhei de presente, da Márcia. Oi, Márcia, tô falando de você também. É o Bartleby, o escriturário do Herman Melville. Pra quem não conhece o Herman Melville, foi o que escreveu a da Moby Dick, né? Eu já ia falar da baleia. É Moby Dick. É uma baleia, Moby Dick. Exato, mas eu tava tentando lembrar o nome dela. E esse o Bartleby aí, não sei se é assim que fala, se é o Bartleby ou Bartleby, ele também é um livro interessante que, assim, me trouxe uma reflexão bacana, só assim, uma mini sinopse. É a história de um cara que ele simplesmente decidiu não fazer as coisas, ele prefere não. Por exemplo, trabalhar e tal, ô Bartleby, faz esse negócio aqui pra mim? Prefiro não. Eu preciso que você faça tal coisa. Prefiro não. Então, assim, e até no Scooby fala, né, que é uma história sobre Wall Street, né, e assim, tem essa questão do ofício, né, de trabalhar no escritório e tudo mais, e ele começa, o patrão dele, ele começa a ficar intrigado com aquilo. Você vê, como assim? Eu contratei o cara pra trabalhar pra mim. E como ele prefere não? E aí, assim, né, curiosidades, essa parte aí, quem quiser, corre atrás. Então, foi um presente bem bacana da Márcia aí, pequenininho também, é uma leitura bem rápida, então tá recomendado. Então, Vamos Comprar um Poeta, eu vou ler a sinopse dele, já que é o queridinho do momento e virou um dos favoritos desse ano, talvez da vida pra mim. Numa sociedade dominada pelo materialismo, as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. É nesse cenário onde cada espaço tem um patrocinador, cada passo é medido com exatidão e até a troca dos afetos é contabilizada, que uma menina pede ao pai um poeta. Com humor e leveza, Afonso Cruz conduz uma narrativa para fazer pensar sobre o utilitarismo e o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado. Aí o que falar mais dele não tem como, é muito bonito, assim, realmente uma leitura bem, bem marcante e leve e profunda ao mesmo tempo. E atual, né? Vamos falar aí de consumismo aí, de capitalismo, tá bem sobre essas propagandas também, assim, que também a gente vive essa
sendo bombardeado, né? Sobre Sim. isso. Gente, por falar em leitura atual, eu tenho, acho que é a minha última indicação aqui. Eu li mês passado, foi uma parceria com a autora, mas assim, o Planeta dos Livros fez vários, são novelas, na verdade, não chegam a ser romances inteiros, são novelas, porque esse que eu li tem 60 páginas, e aí tem vários de outros autores brasileiros contemporâneos também, são contos falando sobre esse momento que a gente está vivendo, momento de pandemia. Então esses autores foram convidados e fizeram histórias sobre a pandemia, enfim, X histórias. Aqui que eu li foi Os Sonhos Interrompidos, que é da Gisela Bacelar e da Bruna Ceuto, também li rapidinho, são 70 páginas, que ele conta a história de uma youtuber famosa que tem um passado problemático e tal, que o que acontece com ela quando começa a pandemia, e um menino da favela que trabalha num restaurante e por conta do momento da pandemia precisa começar a fazer entregas de moto e tal, e a história deles. Essas duas histórias elas acabam se cruzando. É uma história bem rápida, muito atual, que a gente fala, isso está acontecendo por aí, e muito potente também. O final acabou comigo, me destruiu meu coraçãozinho, é muito, muito legal. E tem outros também, é só pra Kindle, estão todos disponíveis lá na Amazon. Tem várias outras histórias, mas essa que eu li é muito legal, super recomendo, que é bem legal. Camila, você está viva, Camila? Camila, você está entre nós. Estou aqui. Olá. Tô aqui. Tem mais algum livro pra indicar? Acho que não. Acho que não. Só ler, gente. Só ler. Pronto. Bom em um dia, em dois, em leitura coletiva. Oh, meu Deus, a pessoa tá que tá. Camila, a ideia é a gente indicar livros também. Parece que você tá de mau humor, minha filha. Não, é que vocês começaram a entrar nos livros aí que eu nunca ouvi falar, nos autores aí, começou a se aprofundar e eu tô aqui com meus farofas. Continua, manda romance, gente. Lê Nora Roberts, lê Julie Garwood, vai lendo, Maya Banks. Romance, gente. Maravilhoso pra ler. Dicas da Camila, romance. Na verdade, Camila, eu tava pensando agora há pouco justamente sobre isso. Como a gente tem uns gostos, assim, de literatura meio diferentes, assim, né? Eu leio muita coisa junto com a Thaís, então, assim, acaba que o que ela fala, a gente tá meio que numa sintonia do que a gente já leu vários livros juntas. Mas, assim, é bacana isso também, trazer essa variedade aí de opções e de coisas que, né, você lê outras coisas. Tá certo que a gente acabou falando mais aí um pouco, mas é diferente, né? A graça é a diversidade. O repertório aí da Luísa é bem diferente do nosso também, dessa lista que ela passou aí, só dois eu conheço e li. Nossa, eu nunca nem vi esses livros também. Esse do Pergunte ao Pó aí, meu filho, qual que é esse? É que ele pode cheirar, pode tomar, pode fazer... Tenho rinite. Posso contar, é o pó do deserto. Nossa, tenho rinite. Já me deu rinite já só de pensar no pó. Porque lá em casa não é pó, é terra, né? Mas vai lá, Camila, pega umas buchinhas aí. Camila, cadê? A farofinha pra lá. Um livro que você leu em um dia ou 2 dias que você fala assim, não, você precisa ler esse livro. E a gente vai colocar nas nossas listas, real, oficial. Eu não garanto. Eu ponho. Ei, gente, eu coloco. O que eu mais acho que realmente é uma leitura que tem que ler é o Centauro no Jardim, porque é o meu livrinho chocolzinho da faculdade, isso eu já li. que é o que eu mais amo. Me comprometo. Eu também. Mas os outros, assim, é porque como eu tô ultimamente mais na vibe de ler fantasia, ler romance, essas coisas pra dar uma tranquilizada na cabeça, né? Que a cabeça nossa cabeça é desgraçada. Então eu não falo que são literaturas que você tem que ler. Mas que sim, se você quiser... É legal. Se você quiser ler só alguma coisa assim pra continuar no hábito, ou pra você, às vezes também nos livros, por exemplo, de romances de época, tem algumas coisas que você aprende sobre a própria época que você não sabia. Porque às vezes as autoras, elas fazem uma boa pesquisa, assim, de background, colocam umas coisas interessantes. Então, assim, eu gosto bastante. Seja uma abelhinha. Seja uma abelhinha. Leia os Bridgerton. Não, vai sair o seriado, eu vou assistir o seriado. Não, mas os livros são legais. Tirando o primeiro que tem um negócio meio esquisito, depois a Julia Quinn começou a pegar no tranco certo, as histórias são muito bonitinhas. São livros pra ler rápido, né, Camila? Eu não li nenhum em 2 dias, eu demorei um pouquinho mais porque eu fui intercalando com outros, mas os dos Bridgerton são livros rapidinhos de ler, tudo 200 páginas, 200 e pouquinho. Eu acho que se tiver algum maior vai ter 300 e pouquinhas páginas só, mas é tudo bem rapidinho. É uma história delicinha de acompanhar, eu gosto. E a Julia Quinn também escreve de uma forma bem fluida, não é encheção de linguiça nem nada, mas
Ela sabe escrever. E quando você acaba de ler a série, que você fica assim, não acredito que isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Porque cada livro é focado em um filho, né? Mas E é tudo ao mesmo tempo. acontecendo ao mesmo tempo. Só que você só vai saber da história desse personagem quando chegar no livro dele. É. Então isso também que eu tô querendo entender como que ela vai fazer na série. Vamos lá, mas são livros bons pra ler também. Gosto. Gente, eu sou super adepta. Eu acho que eu sou a pessoa mais eclética daqui. Eu leio de tudo. Só não leio livro de demônio. Demônio tem livro. O resto eu leio. A não ser que seja Supernatural. Mas é uma criancinha desamparada, né? Nossa. Ai, eu tenho medo de demônio, gente. Então, vai, Thaís, qual a sua indicação desses livros que a gente falou até agora, que você falou? Que todo mundo tem que... tem vários aqui. O Peso do Pássaro Morto, eu acho que todo mundo tem que ler. E o Morreste-me, o meu é Morreste do Peixotão, porque eu acho que todo mundo tem que ler Peixotão. É isso. Vou ler. Vou ler esse também. Camila, eu te empresto. Camila não lê essas coisas. Posso começar. Olha, eu vou indo contrário aí do que a Thaís acha de mim, que eu não gosto de policial e de, como chama, de suspense psicológico, não sei o quê. Você quase não lê. Eu leio. Que eu leio aí mais ou menos uns 2 ou 3 por ano só. Um que é o fenomenal, A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. É o plot twist no final, assim, eu não sei, a Luíse não sei se já leu, e quando lê, ela é muito mais de ler essas coisas, assim, de policiais, thriller psicológico, essas coisas aí, talvez pra ela não surpreenda, mas que a surpresa ali, eu falei assim, gente do céu, vou ter que ler de novo, porque eu, né? Eu entendi. É um livro, assim, tipo, que mexe ali com você, tipo, e é um que te prende também, assim, bem nervoso, assim, justamente porque você quer descobrir o que tá acontecendo. Oi? Tu leu ele em um dia, porque ele tem mais de 300 páginas, né? Eu tenho ele na minha Não sei. Tem ele aí? Ela tem. O meu eu dei de presente pra Noêmia, mas... Noêmia, eu tô falando de você. Tô falando de todo mundo hoje. Hoje tá os amigos tudo no... Todo do WhatsApp estão aqui. Não, mas aí eu dei pra ela porque ela queria muito e tal, né? Lê, falei assim, filho, lê, porque é um negócio que você fica no final assim, tipo, caramba, eu jamais ia pensar um trem desse. Você, Luiz, o que você indica aí de tudo isso aí totalmente? E aí, Luiz, qual que é a sua indicação? Eu sei, nós vamos comprar um poeta. Nossa senhora, eu tô muito em dúvida entre Vamos Comprar um Poeta e Pergunte ao Pó. Tem um apego sobre esse livro do Fante. Mas eu acho que para esse momento que a gente está vivendo e que a arte é tão importante pra gente conseguir ver a vida de uma forma diferente, eu acho que eu indico Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, pela editora Dublinense, outra editora aí que... Maravilhosa. Que é muito boa, tem... Era que publica o Peixotão. É isso que eu ia falar, né? A mesma que publica o Morreste-me. Ela tem um catálogo maravilhoso, assim. A maioria dos livros... Ela tem também as alegrias da maternidade, que a gente tem que ler, né, dona Thaís? Inclusive, a Dublinense tem um livro, Mônica Vai Jantar, que eu já comprei. Nossa, eu tô doida. Tô doida pra ler esse livro. Eu tô muito louca pra ler também, assim. Mas esse eu prometo pra vocês que eu vou ler em uma sentada. Então eu tô aguardando quando eu tiver 4 horas disponíveis no meu dia. Nossa, gente, vai ser inédito. Não, eu quero filmar. Você vai ter que filmar isso aí, minha filha. Faz uma live, Luiz. Faz uma live. Vai, tá muito na modinha agora. Tá bem na modinha agora o povo que só liga a câmera e fica lá lendo pros outros ficar assistindo, os outros lendo. Gente, eu não entendo. Essa é outra polêmica, né? É outro episódio. Mas faça isso, porque eu quero ver. Você tem que comprovar, Luiz. Você tem que comprovar, você tem que matar a cobra, mostrar o pau. E você tem que fazer. Eu vou fazer uma live só para melhores amigos. Aí vocês confiram lá no Amara Literária. Eu lendo 4 Não, mas agora, ó, filha, tá público, tá aqui no podcast, já fez um compromisso. Fez um compromisso. Pior do que eu prometendo que eu vou comprar livro. Não está datado, está compromissado, mas não está. Dia. Sim, daqui 100 anos. Quando você fizer, não sei quantos anos você tem. Tem como é que Exato. Ela tem 24, gente, eu sei. Sim, mas sábado que vem será 25, então por isso que... Sábado, dia 12 de setembro, aniversário da nossa querida Luíse. Parabéns! 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 Ela não sabe quantos anos ela vai fazer. Então, gente, a gente já deu nossas indicações. Muitas indicações hoje. Mai, quer falar nossas redes sociais para quem quiser conferir? Estamos no Instagram e no Twitter com o @lit sem frescura. LIT sem frescura, tudo junto.
confere lá as postagens, os episódios anteriores que a gente já lançou e deixa um comentário lá se vocês estão gostando, se vocês concordam ou não com as nossas opiniões. Vamos Dicas, bater sugestões, um papo, bolão pra saber a idade da Luísa. Deixe lá Tretas seu literárias. Tretas literárias. Nossa, Vamos lá conversar com a gente, que a gente tá lá disponível pra conversar Aí, com vocês gente. também. Manda um E beijo. hoje acho que é o primeiro episódio sem treta, Camila. Como assim? É. Ela tá engolindo a farofa seca ali. Ah, deixa eu, vai. Sem Olha lá. treta. Aí aqui já comecei. Nossa, ai, Não meu sei Deus se do céu. vocês perceberam, mas eu caí o episódio inteiro. Não estressa que é essa internet. Eu caí. Entendeu? Eu Filha, já ninguém tá desci vendo você cair, tadinha. O tanto que eu caí, eu já desci o Morro do Pelourinho 3 vezes. Então, estressado. Rodou, Ah, gente. então isso explica o seu silêncio, né? Durante. É, gente, ó, desculpa Então aí, tá. mas a gente teve uns Internet problemas da Camila técnicos tamanho. aqui. A Camila ficou tá meio roxa de tanto cair ali. Mas ela Cheio de tentou hematoma. estar presente aqui no episódio de hoje, né? Ela conseguiu deixar suas indicações. É, Mas tá despede brava, aí mas tá então, brava. Camila. Despede aí então, que daqui a pouco você vai cair de novo. Vai, Camila. Antes de eu cair, qualquer coisa, se eu cair, fala pra minha mãe que eu amo ela, tá? Beijo pra comunidade, um salve, entendeu? Porque se eu cair, não sei se eu levanto. Tchau, galera. Leiam romances, leiam Bridgerton, vamos ser abelhinha, vamos se amar, vamos ler aí. É isso. Falou, gente. Muito obrigada por ouvir-nos até aqui e aguentar nossas bagunças. E é isso aí. Até a semana que vem. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Deixe também as sugestões de vocês de livros que de um dia ou dois que vocês gostam muito e comentem se vocês gostaram das nossas indicações. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau. 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 Você ouviu o Literatura Sem Frescura.